Galera, bem-vindos a mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada. Meu nome é Fábio e estamos aqui para mais um Nerdice Histórica com o professor João Zampier. Beleza, pessoal? Tudo certo? Maravilha, é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre uma das obras mais seminais dos quadrinhos e o seu contexto histórico. Estamos falando de Maus, de Art Spiegelman. Nossa, perguntei legal, hein? Art Spiegelman. E sobre um dos momentos mais negros, trevosos e horríveis da história da humanidade. Mais obscuros, que é o Holocausto judeu durante a Segunda Guerra Mundial. É isso aí, então já curte esse vídeo, já se inscreve se você não for inscrito e nos siga em nossas redes sociais. Nerd Banger no Face e no Insta, tá ok? Então, roda a vinheta, editor. É isso aí, galera. Maus é uma HQ escrita e desenhada por Art Spiegelman, no qual ele relata todas as experiências que o seu pai, Vladek Spiegelman, teve durante a Segunda Guerra Mundial e durante o Holocausto. Ela é a primeira HQ na história das HQs a receber o prêmio Pulitzer em 1992, um ano após ela ter terminado a sua serialização e ter concluído essa obra. É uma obra assim que ela traz uma carga narrativa muito pesada, apesar dos seus traços serem mais cartunescos, antropomórficos, assim. Uma fábula, né? Ele transforma todo aquele horror do Holocausto numa fábula utilizando-se de animais antropomorfizados. No caso, cada espécie de animal representa um povo humano. Isso. No caso, Maus é ratos em alemão. Se vocês observarem na capa, né, tem aí o gato com o bigodinho de Hitler, que é o cretino do Hitler sendo representado como um gato, e todos os alemães como gatos também, principalmente os do partido nazista. Quando eles aparecem na HQ, eles aparecem como se fossem gatos. Não assim o animal, né? Como você falou, antropomorfizado. Antropomorfizado. É o corpo de homem, mas a cabeça é mais ou menos igual aos deuses egípcios. É, uma coisa assim. Os judeus são retratados como ratos, que era uma analogia que os próprios nazistas faziam. Sim, eles achavam que os judeus eram uma praga. Sim. Então eles comparavam com ratos, né? Ratos, uma praga de ratos. E que você vê como a imagem desse povo era distorcida, como o pensamento. Fazia parte do próprio projeto nazista, né, de você reduzir a humanidade, tirar a humanidade para justificar tudo aquilo que foi feito. Por exemplo, ninguém tem dó de fazer nada contra um rato. Então, quando você coloca o judeu na situação de um rato, então isso acabaria justificando todas aquelas atrocidades. Sim, tirar a humanidade para justificar a atrocidade. Exatamente. Os outros povos, assim, os polacos, eles são retratados como porcos. Os ingleses são retratados como bulldogs ingleses. Bulldog inglês, né, que é uma característica, né, quase cultural. O próprio Hitler chamava o Winston Churchill de bulldog, né? E nesse caso ele parecia um pouquinho mesmo, um bulldog fumando charuto. Assim, bebendo isso. Tem os franceses, né, que eram uns sapos. Uma menção até histórica na Europa, né, os franceses são chamados como The Frogs pelos bretões. Então eles aparecem como sapos. E a história de Maus, ela segue duas linhas temporais. A primeira no presente, que é 1978, a época que ele entrevistou o seu pai, o Vladek Spiegelman. O Art, ele tem uma relação meio conturbada com o pai, assim. A mãe dele se suicidou quando ele tinha 20 anos e o pai, então, ficou bem recluso, por conta de todas as experiências horríveis que ele passou durante o Holocausto, né? Os dois não têm um relacionamento legal. Você vê que eles chegam a brigar bastante durante a conversa, durante a história, assim. Ele fala com aquele broken English, né, com aquele sotaque que ele na tradução foi muito bem transmitido, a tradução em português, aquele inglês bem quebradão, com traços do polonês, né? Traços polacos. Isso. E ele vai contando, então, ele passa bem essa parte da conversa que os dois tiveram. É muito real nos seus relatos, assim, porque ele não deixa fora nada da briga que ele teve com o pai. Ele é bem detalhista. Ele é bem detalhista. E ele vai contando, então, a outra linha do tempo, contando a história do seu pai, jovem, nesse caso, da sua mãe também é parte primordial da história, e como eles
passaram por toda essa situação, por toda essa ocupação alemã na Polônia e como eles sobreviveram a esse inferno na Terra. Sim. E aqui vale a gente colocar, né, que a Polônia foi o primeiro país, né, a ser invadido durante, na verdade, a invasão da Polônia pela Alemanha nazista e pela União Soviética. Então, vamos colocar aqui as coisas certas. Havia um pacto de não agressão entre nazistas e soviéticos, né, o pacto Ribbentrop-Molotov, ou o pacto de não agressão germano-soviético, onde eles fizeram um acordo de, obviamente, né, o pacto já fala, de não se atacarem, e atacaram juntos a Polônia. Então a Polônia foi dividida entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Isso daí é o marco Inicial da Segunda Guerra Mundial, a invasão polonesa. Com a invasão da Polônia, a França e o Reino Unido declaram guerra à Alemanha, né, então começa aí, né, no dia 1º de setembro de 1939, começa oficialmente a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia e toda a aprovação do povo polonês, especialmente os judeus poloneses, porque os judeus alemães já estavam passando por essa aprovação desde que o partido nazista chega ao poder lá no território alemão, e agora eles vão transferir todo esse inferno para os judeus poloneses também. A ideia de você andar na rua com a estrela de Davi, exato. Você era um pária. você era alienado da sociedade, né? Você tinha que mostrar para todo mundo que você era judeu e você era tratado igual lixo dessa maneira, né? É uma ideia que inclusive é legal a gente trazer. Por que surgiu o arianismo, né, João? Por que o Hitler tinha essa ideia do Übermensch, o homem superior, o super-homem meio nietzschiano, né? Sim. A ideia, né, do arianismo, ela parte de um projeto do Hitler, que ele começa a concretizar quando ele escreve o Mein Kampf. Ele escreve enquanto ele estava preso após uma tentativa frustrada de golpe de Estado. Ele é preso e na cadeia ele vai se dedicar a escrever o livro onde ele vai vomitar toda essa ideia de superioridade da raça ariana, o arianismo, o antissemitismo, que é essa perseguição aos judeus. Então ele vai colocar todas essas ideias no livro. O arianismo e o antissemitismo são ideias que dentro do nazismo caminham juntas. É a ideia de você congregar o povo alemão em torno de um objetivo e de um inimigo comum. Qual que era o objetivo comum? Era a superioridade, fazer com que o povo ariano voltasse ao seu status e à posição de glória que, segundo, né, Hitler, era merecida. E o antissemitismo seria encontrar um inimigo comum. Então todas aquelas brigas sociais que existiam, brigas, vamos colocar assim, lutas de classes promovidas pelo advento do socialismo, né, a crise de 1929 que vai mostrar a falência do modelo liberal, todas essas disputas que surgiram em torno disso, então ele vai falar o seguinte: a gente tem que deixar isso de lado. Por quê? Porque o nosso inimigo é o judeu. E aí ele consegue fazer com que proletários, donos de fábricas, né, a burguesia, aristocratas, todos se unam em torno de um inimigo comum, que eles deixem essas rivalidades de lado e passem então a se unir contra o judeu, que Hitler vai apresentar como sendo responsável pela derrota na Primeira Guerra, pela humilhação que a Alemanha sofre com o Tratado de Versalhes. Então Hitler vai jogar toda essa culpa em cima do judeu para trazer o alemão, o povo alemão, contra esses judeus. E aí começam, né, essas teorias de que os alemães eram como se fosse a águia, tanto que a águia é um dos símbolos do nazismo, o judeu era o rato, a principal presa. Nesse caso a gente tem também a filosofia de Nietzsche, né, do Übermensch, o super-homem, que os alemães, segundo Hitler, seriam essa raça de super-homens, uma raça de um humano superior, algo que somente os arianos atingiam, loiro, alto, de 2 metros de altura, com os olhos claros. Coisa que o Hitler nem era. Coisa que o Hitler nem era, que fique muito claro aqui. Hitler não era nem alemão, tá? Só para deixar claro para vocês, ele era austríaco, tá certo? Então, ele conseguiu colocar na cabeça que a retórica dele e o seu setor de propaganda era muito bom. Então ele conseguiu incutir isso na cabeça do povo alemão. E tem relatos assim de amigo de infância, um denunciando o outro por passar a acreditar que o seu amigo, por ser judeu, era uma desgraça, era uma praga. É uma coisa absurda você pensar nisso hoje em dia, com a população. Hoje em dia a gente tem mais informação circulando por aí, mas naquela época era menos. Então,
É um absurdo você pensar que a retórica dele, a propaganda dele conseguia incutir isso na cabeça de tal maneira a trazer esse comportamento para a população alemã. Esse poder, consequentemente, também para os outros países que eram que ele invadiu, invadidos por ele. Ele consegue isso porque ele fala o que o povo queria ouvir. Sim. E se você pega a Alemanha de 1918 até 1932, a gente tem a ascensão do nazismo ao poder, a Alemanha estava no fundo do poço, né? Um pouquinho mais para baixo ainda, porque ela tem toda a despesa gerada pela Primeira Guerra Mundial, que ela é obrigada a assumir quando ela assina o Tratado de Versalhes, reconhecendo a derrota na guerra. Você tem a crise de 29, que a hora que a Alemanha está conseguindo pôr a cabeça para fora do buraco, vem um pé e joga eles para baixo de novo. Então, todo esse contexto, o Hitler vai chegar e falar o seguinte: não, nós somos melhores do que os outros. Gerou o chamado revanchismo alemão, né, na população alemã. Esse sentimento revanchista. A gente perdeu a Primeira Guerra, a gente está no sal. Aí chega um filho da... e começa a falar realmente o que você disse, o que a população quer escutar. A população já está de saco cheio, ela já está puta da vida por causa da Primeira Guerra Mundial, não tem comida, não tem condição econômica nenhuma, então chega um cretino desse e fala tudo que eles querem ouvir, e aí metal da mentalidade histórica, né? É aquela história, né? Soluções fáceis para problemas difíceis, né? A história tá cheia de pessoas desse jeito. O Mussolini, né? Só pra gente contextualizar, foi outro que na Itália apareceu com soluções fáceis para problemas difíceis, e ele consegue então juntar, né, a população em torno desse objetivo. Você comentou agora há pouco da propaganda. A propaganda igual nós conhecemos hoje, o marketing, né, aquele marketing direto que cai em cima, quem inaugurou essa estratégia foram os alemães. Goebbels era o Joseph Goebbels, né, o ministro da propaganda do Hitler. Ele dava tanta importância para a construção e divulgação da imagem e do seu governo que ele tinha um ministério para cuidar disso. Se você pegar dentro do executivo, os ministérios são pontos-chave dentro do governo, pontos que necessitam de uma atenção especial. Ele tinha um ministério da propaganda. Então ele usava isso para poder convencer as pessoas do que ele queria, e aquela história, ele falava o que as pessoas queriam ouvir, do jeito que elas queriam ouvir. Ele tinha uma vantagem, ele era um bom orador. Sim, a oratória dele era excepcional. Você pega qualquer discurso dele, você fica assim meio hipnotizado com a maneira com que ele demonstrava suas ideias. Por mais que absurdas elas pareciam numa população que já estava amargurada, numa época que a informação era escassa, dá para se não justificar, gente, mas entender o que aconteceu, como que eles aceitaram esse monstro no poder. E apesar dos discursos dele serem simplistas em termos de conteúdo, né, e de ideias, igual você falou, o modo como ele transmitia essas inflamado, ideias. Né? Sim, ele punha emoção, ele punha paixão naquilo que ele falava, e as pessoas acabavam sendo literalmente contaminadas, né, pelo modo como ele falava. Então ele vai conseguir arrastar uma nação com sentimento revanchista, uma nação que ele ajudou, por conta da perseguição aos judeus, tirar do buraco para a Segunda Guerra Mundial e para o Holocausto. Né? Aqui vale a gente pontuar o seguinte: a perseguição aos judeus, ela tem todo um caráter econômico por trás. As famílias judaicas, tanto da Alemanha quanto da Polônia e de outros países, elas estavam entre aquelas de maiores posses, as mais ricas. Então, tirar a humanidade, tirar os direitos civis, significava que o Estado poderia confiscar as propriedades, confiscar as contas bancárias. E o Hitler vai usar parte desse recurso para calçar os buracos na economia alemã e construir uma máquina de guerra que vai arrastar a Europa para a Segunda Guerra Mundial de novo. Além de tudo, ele era um ladrãozinho barato, né? Para se ver que foi muito menos ideológico e mais político essa perseguição aos judeus. A ideologia foi só para mascarar. Foi uma máscara grotesca que ele colocou e que infelizmente deu certo. Sim. Naquele filme, A Lista de Schindler, que a gente pode usar para fazer um paralelo, né? Que é esse aqui. Esse filme aqui, o Spielberg, um clássico do Spielberg, para quem não assistiu, é obrigatório, eu acho que para todo mundo, não só para cinéfilos, mas todo mundo tem que assistir isso. Gosta de história, principalmente, né? Fica claro quando o Schindler, depois de corromper os oficiais da SS, ele de repente aparece em um apartamento. Quem prestou atenção no filme
viu a família de judeus saindo desse apartamento e depois o Schindler tomando posse. Então isso foi feito na Polônia, foi feito na Alemanha, as propriedades dos judeus foram confiscadas, as melhores distribuídas entre os oficiais de alta patente e o dinheiro usado para financiar a guerra e para reerguer a economia da Alemanha. De fato, isso aconteceu. A Alemanha saiu do buraco para a posição de uma das potências na economia europeia, graças ao roubo da propriedade dos judeus. Aqui, para aproveitar o gancho, a SS ela era, vamos colocar de um jeito mais simples, a polícia do Partido Nazista. Ela era uma organização que, antes da ascensão dos nazistas ao poder, juntamente com a SA, SS-SA, formavam grupos paramilitares, cujo objetivo era proteger os membros do Partido Nazista, os locais onde eles faziam a reunião, e executar as ações sujas que eles propunham, que era o ataque às lojas de judeus, que era o linchamento de pessoas na rua. Com a ascensão do nazismo ao poder, essas organizações tornam-se oficiais, ligadas ao Estado. E a SS, em particular, liderada pelo Heinrich Himmler, ela vai executar todo este plano de perseguição e execução dos judeus. Aqui vale a gente destacar o seguinte: os soldados alemães do exército regular, a Wehrmacht, muitos nem sabiam o que estava acontecendo. Quem cuidava dos campos de concentração, quem perseguia os judeus, quem assassinava, eram os soldados e oficiais da SS. Inclusive, no filme A Lista de Schindler mostra o Emil Goethe, que era o comandante do campo de Plaszow. Ele era da SS, ligado, óbvio, ao governo nazista, mas não ao exército, era paramilitar, só que era um grupo armado pelo próprio governo alemão. E aí a gente tem, depois da ocupação nazista na Polônia, voltando ao que a gente estava comentando sobre o contexto histórico, dos principais feitos em relação ao Holocausto, que é a construção do gueto de Varsóvia. O gueto de Varsóvia, ele acolheu, vamos colocar assim, a população judaica da capital polonesa, toda ela praticamente, e ali eles ficavam reclusos no restante da cidade, da sociedade. Eles tinham horário para sair, horário para voltar, eles não se misturavam com o restante das pessoas, enfim. O gueto de Varsóvia vai executar um dos levantes judeus mais importantes da história, que é o levante do gueto de Varsóvia, que vai terminar com o gueto arrasado pela artilharia alemã e os sobreviventes executados ou deportados nos campos de concentração. Campos esses que o Art Spiegelman vai relatar ao contar a história do seu pai. Um dos principais campos de concentração era o complexo Auschwitz-Birkenau. Contava ali com 3 campos principais e subcampos ao seu redor, onde os judeus eram colocados para a realização de trabalhos forçados e, obviamente, para as execuções nas câmaras de gás. Depois os corpos eram cremados nos crematórios. Eu lembro, João, que lendo essa HQ aqui, uma das passagens que mais me marcou é uma que ele conta sobre as crianças que os oficiais da SS passavam diariamente ali, e as crianças, os ratinhos aqui no caso, eles choravam bastante, e o jeito que o pai do Art fala, que esse broken English dele ali, ele fala, não, eles pegavam criança, tacavam a parede, criança não chora mais. Ou seja, era algo assim. Ele conta com uma naturalidade aqui, porque foi algo cotidiano que ele presenciou, mas é de uma atrocidade. Você imagina, você perder uma criança, tá chorando, que é normal de uma criança chorar numa situação uma criança com frio, fome, medo. Você pegar a criança e tacar ela na parede de cabeça, muitos, principalmente bebês, assim, claro, matando a criança, é um caso de brutalidade, assim, muito absurdo. Essa parte, eu li Maus há um tempo já, eu não lembro com clareza de toda a história, mas essa parte me marcou um tanto que eu lembro dessa parte sempre, assim, que eu vou lembrar de Maus, e a primeira parte da HQ que me vem à cabeça é essa fala dele. Porque é realmente, a narrativa do Art Spiegelman nessa HQ, ela é muito crua. Porque o relato do Vladek, do pai dele, é muito cru. Então ela é cheia de momentos assim que vão ficar marcados em quem lê. Porque é uma crueza e brutalidade tremenda o que aconteceu com os judeus naquela época. Uma outra coisa que me marcou, você comentou, eu lembrei, é ele narrando a trajetória da deportação da cidade até Auschwitz. Os judeus ficavam ali dias nos trens, às vezes, dependendo da distância, sem banheiro, sem comida, sem água.
né? E ele relatando que era inverno quando eles foram deportados e ele conseguiu, por meio de uma criança, puxar um pedaço de gelo, né, de neve que se acumulava em cima do vagão, e aquilo ali ele misturava com o açúcar que ele tinha colocado no bolso, sobretudo, para poder então comer alguma coisa. Se alimentar. Sim. Açúcar e gelo. E ele disse que no vagão que ele estava, existiam pessoas em cima, né, e embaixo, e as que estavam em cima tinham essa vantagem de poder pegar as que estavam embaixo. Inclusive, quando os vagões paravam, os trens paravam e abriam-se os vagões, já tinha ali dentro judeus que haviam morrido. Então, todo esse relato, né, de crueldade gratuita, vou colocar assim. Não que qualquer tipo de crueldade seja gratuita, exato. Mas essa daí, se você for parar para pensar que é uma população civil, não faz nenhum sentido, né? Sim, sentido nenhum. O que eles fizeram, cara, pra passar por isso? Não tem uma... Sim. Não tem realmente, você falou, não, crueldade não é justificada nunca, mas isso aí tem menos sentido pra mim, assim. Por isso que eu falo, o Holocausto foi um negócio que não pode ser esquecido jamais. Tem que ser falado, lembrado, para que nunca se repita. Nunca se repita, porque é de uma atrocidade tremenda. Sim. E aí a gente caminha, né, ao longo da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães percebem que eles vão perder a guerra e tentam chegar a um acordo, e a União Soviética não estava disposta a um acordo, os Estados Unidos muito menos, apesar de oficialmente não ter começado a Guerra Fria, mas essa rivalidade entre as duas superpotências que estavam emergindo da Segunda Guerra, ela já estava presente. É aquilo lá, né, do lado vencedor, pode ter certeza que ia ter uma cisão. Sim. Porque eram duas superpotências novas e muito poderosas. Sim. E com ideias diametralmente opostas. O exato oposto uma da outra. Então, Hitler coloca em prática a chamada solução final. O que é a solução final? Vamos terminar o serviço. Não vamos deixar nenhum rastro do que a gente fez. No filme A Lista de Schindler isso aparece quando eles estão exumando os corpos que eles haviam sepultado naquelas grandes valas comuns e incinerando. Né? Essa é parte da solução final, ou seja, vamos apagar todos os rastros daquilo que a gente fez. E aí começa então o plano de executar os judeus em massa. É aí que eles começam a usar as câmaras de gás em maior escala. O complexo de Auschwitz-Birkenau chegou a assassinar por dia 1000 pessoas. Mas se você for dividir isso pelas horas de um dia, você vai ter aí centenas de pessoas assassinadas a cada hora. E era aquele negócio, né? Você era jogado para tomar banho e você não sabia se vinha água ou se vinha gás. Você ficava naquela tensão, você não sabe. Você sabe que uma hora vai vir o gás, mas você não sabe quando. Eles pegavam um composto, né, que era o zircon, se eu não estou enganado, e aqueciam para que ele se transformasse em gás. E aí eles canalizavam isso daí para dentro desses chuveiros, e a hora que eles abriam o registro, ao invés de sair a água, saía o gás. Ao contrário do que muita gente fala, não era uma morte tão rápida, a pessoa ela asfixiava, e até que isso acontecesse ela entrava em desespero. Uma das câmaras de gás que foram mantidas em Auschwitz, justamente para que se faça a memória, ela tem marcas de unha atrás da porta, pessoas arranhando, tentando sair. Então é uma situação inimaginável, uma crueldade que não se tem o que falar, né, sobre isso, mas isso aconteceu. Uma figura histórica desse período que é importante a gente falar também, João, eu acho, falando se tratando de Holocausto, é o Anjo da Morte, de Joseph Mengele, que inclusive tem até uma música do Slayer sobre ele, a Angel of Death, que é um clássico do Slayer, que muita gente acusou o guitarrista do Slayer na época de ser um nazista, coisa que é infundada. Ele relata bastante a crueldade do Joseph Mengele nessa música, e ele foi o Anjo da Morte justamente por conta da sua crueldade tremenda nos experimentos que ele fez com os judeus nos campos de concentração nessa época. Era coisa assim de dar comida pro cara e abrir o cara vivo para ver como é que o sistema digestivo funcionava. Vamos injetar água na veia do cara para ver o que acontece. Tinta no olho, vamos pegar esse cara e costurar no outro para ver qual que é a reação do corpo. Umas coisas assim absurdas.
E esse cretino aí, inclusive, ele fugiu aqui para América do Sul e morreu por aqui mesmo, né? Ele, juntamente com outros nazistas, vieram para a Argentina. A Argentina tinha a maior população de alemães fora da Alemanha, aqui na América, então eles conseguiam se misturar nessas comunidades. E o próprio Joseph Mengele, ele morreu, pasmem, aqui no Brasil, no Guarujá. Nunca mais vou guardar. Quem fez toda a análise, né, da ossada foi o Badam Palhares, né, um médico legista que ficou famoso por conta disso. Ele vai voltar a aparecer quando ele analisa o caso do PC Farias, né, que era ligado ao Collor, ele que dá o laudo que o PC Farias se matou. Tô rindo porque é absurdo. O PC Farias teria se matado com 3 tiros no peito desse jeito, assim, segurando a arma. Bem legal, né? Um jeito fácil. É, bem fácil de se matar. Não foi ninguém que atirou 3 vezes contra o peito dele, não foi ele. E acreditem ou não, as ossadas do Mengele encontram-se até hoje no IML de Santos, porque a família não quis reclamar a ossada. Quem que é uma desgraça dessa? Né? Então, pra falar a verdade, hoje, 2020, eu não sei se ela ainda está lá. Até a última vez que eu vi sobre esse assunto ela estava, né? Acho que nenhuma faculdade de medicina quer ir lá para estudar. Então tá lá, engavetado no IML de Santos. Quem ficou fogo nessa vida? Pra não ter risco da alma dele ficar por aqui, põe fogo no Super Neto. Aqui vale da gente dizer também que muitos avanços na medicina foram feitos ao longo da Segunda Guerra Mundial. Parte desses avanços graças às pesquisas do Mengele, porém a um custo, se você for parar para analisar, não valeu a pena, né? Então isso seria descoberto cedo ou tarde por outros meios, né? A descoberta pioneira nesse contexto se deve a essas experiências cruéis que ele fez contra as pessoas. Voltando a falar, né, de Auschwitz-Birkenau ainda está de pé, pelo menos parte, né, dos alojamentos, da entrada do campo. Se eu não estou enganado, uma câmara de gás e um dos crematórios, que os corpos, as pessoas assim que elas eram executadas, os corpos eram carregados para os crematórios que ficavam logo atrás. E ali eles tentaram então apagar todas as provas disso que eles haviam feito. E essa foi a solução final de Hitler. Que não deu certo, né? Porque quando os soviéticos começaram a marchar para dentro dos territórios nazistas e depois os americanos e os ingleses, eles foram libertando essas pessoas desses campos e essas atrocidades foram vindo à tona. E uma última curiosidade musical, galerinha, que também faz parte do nome desse canal, né, do rock and roll. Quem curte a banda canadense Rush, 2 dos seus membros, eles são filhos de sobreviventes do Holocausto. O Gary Lee, o baixista vocalista, e o Alex Lifeson, o guitarrista, eles são filhos de famílias judias que sobreviveram ao Holocausto. E eles têm uma música no seu disco Grace Under Pressure, que chama Red Sector A, que o Gary Lee escreveu baseado nos relatos do seu pai sobre a Segunda Guerra Mundial e a sua experiência no Holocausto. Essa música, a letra dela fala sobre a força que ele teve que ter. O seu pai e seu irmão já estavam mortos e como ele teve que ter força para manter a sua mãe firme, e os barulhos que ele ouvia de tiro na entrada do campo, aquela esperança, are the liberators here? Será que os liberadores, os nossos libertadores chegaram? É uma música assim, bem eletrônicazinha, bem legal daquela época do Rush, um dos clássicos do Rush da sua época dos anos 80, e vale vocês conferirem e saber um pouquinho mais da história por trás dessa música, que é muito boa. Sobre essa questão da liberação, para quem assistiu o filme A Lista de Schindler, vocês vão perceber uma hora que o Schindler anuncia o final da guerra, né, a rendição da Alemanha. Ele fala das ordens que foram passadas aos campos e subcampos, que era executar todos os prisioneiros, e o Schindler deixa que os soldados escolhessem o que eles iriam fazer, e os soldados escolhem não assassinar, né, aqueles prisioneiros e o próprio Schindler. E aí mostra, né, esse final da guerra, a liberação dos campos, a chegada dos soviéticos ou dos norte-americanos. Inclusive no filme A Lista de Schindler, vocês vão ver essa figura do Goethe, e no final vale a pena, que é a execução do Goethe. Sim, que durante o filme você vê que o cara era um monstro, era um louco. E já vamos prometer aqui para vocês, semana que vem
nós vamos soltar um vídeo falando de Oscar Schindler, da lista de Schindler, que é um filme excelente, mas porém ele tem algumas ressalvas, né? Porque parece que o Oscar Schindler é uma figura um pouco mais controversa do que é o retratado como santo aqui nesse filme, né? Ele é controverso no filme, mas ele é mais controverso do que o Spielberg mostra. Sim. E vale um vídeo especial dele que a gente vai soltar na semana que vem. E assim termina o nosso Nerdice Histórica especial Maus, contextualizando vocês um pouco sobre a história por trás do Holocausto e a história por trás da experiência do Vladek Spilgman na Segunda Guerra Mundial. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo assim com uma carga bem pesada, né? A gente falou muito mal aqui durante o vídeo, não teve muita piada, coisa que a gente costuma fazer, mas não tem como um tema desse a gente fazer piada. É como a gente brincar, né, com essa situação, uma coisa que trazeu. Aí agora você conseguiu uma piada comigo, no final. Uma coisa que trouxe dor para tanta gente, né, que matou mais de 7 milhões de pessoas, então é um negócio pesado. Bem pesado. E vale então a dica sobre a lista de Schindler, semana que vem um vídeo especial de Oscar Schindler, e sobre essa HQ que ela é histórica e fez história sendo a primeira graphic novel a ganhar um prêmio Pulitzer. Então é isso, caiu. Então é isso, curte esse vídeo, se inscreve se você não for inscrito, nos siga em nossas redes sociais, o editor de novo não vai colocar aqui, mas ele já falou. Então, muito obrigado mais uma vez ao professor João por ter dado essa aulinha pra gente aqui, ter batido esse papo legal comigo aqui no canal, né, João? Valeu, eu que agradeço sempre, né, o espaço, a oportunidade, sempre gostoso conversar sobre história, contextualizando HQs, filmes, coisas do nosso cotidiano que às vezes a gente não para prestar atenção, então sempre agradeço essa oportunidade. Então é isso aí, valeu galera, muito obrigado, se inscreve nesse canal fazendo um favor, tá bom? Um abraço, forte abraço, amplexos e valeu!